A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Estou voltando aqui para mais uma pré-aula da classe dos jovens, né? Com a nossa revista que tem o tema Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade por uma vida bem-sucedida. Então, o tema da lição 7 é Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. É um tema, então, que está muito presente na nossa atualidade e envolvido também em muitas polêmicas. Então, eu espero que essa aula possa ajudar você e possa ser um canal de bênçãos para a sua vida que estiver assistindo. O texto áureo que diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ali está localizado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Então, aí o que profetiza, ele não... ele tem que falar à igreja, trazer a edificação, a exortação e a consolação. O resumo da nossa lição diz assim: as profecias são os oráculos, né, as respostas de Deus que manifestam sua vontade soberana para a humanidade. Então, as profecias elas vêm como uma resposta do Senhor para aquilo ali que a humanidade está passando, aquilo que tem colocado como petições para Deus. Então, é uma forma de respostas do Senhor. Os objetivos da lição hoje é explicar a singularidade dos profetas do Antigo Testamento, destacar o ministério profético no Novo Testamento e compreender a importância da profecia bíblica. A leitura bíblica em classe está localizada ali em 2 de Pedro, no capítulo 1, dos versos 16 ao 21. Então, é importante lê-la em classe. Eu não vou ler aqui, mas é importante que você leia aí na sua classe dos seus jovens. Aqui agora passamos para a introdução. A introdução diz assim: estamos vivendo em uma sociedade que deseja desacreditar a fé cristã. Isso ocorre por meio de severos ataques às escrituras sagradas. Muitos, erroneamente, dizem que a Bíblia precisa ser atualizada para o nosso tempo, devido às recentes inquietações e demandas sociais. Mas cremos que a palavra de Deus é imutável, eterna e seus preceitos são para os seres humanos de todos os tempos. Então, aí hoje em dia tem tido essa temática, esse debate de que a Bíblia precisa ser atualizada, se enquadrar, né, na realidade atual que o mundo tem vivido, e quando não. A palavra de Deus ela é imutável, ela não precisa se enquadrar a ninguém. Nós que temos que nos enquadrar no que está escrito ali na palavra de Deus. Então, esse discurso aí não deve ser acolhido por nós cristãos. Então, se o mundo pensa isso, nós não temos que ir de encontro com o mundo, muito pelo contrário, nós temos que ir de frente com o que eles tentam fazer, tentam desacreditar a nossa fé. Então, não convém que nós venhamos compactuar com aquilo que eles falam. Então, aqui nessa lição, nós estudaremos a respeito do profetismo no Antigo Testamento, o dom de profecia, a responsabilidade da igreja como portadora da mensagem profética e princípios de interpretação das profecias bíblicas. Você verá que as profecias fazem parte da revelação que Deus dá ao seu povo. Então, aqui nós já vamos passar para o tópico 1, que vem falando sobre os profetas do Antigo Testamento. E aí o primeiro subtópico que vem falar sobre o profetismo. Então, eu vou ler aqui a definição da revista, tá? Para não ter muita discrepância aí. Então, eu vou ler aqui que fala assim: você sabe o que significa o profetismo? Segundo os teólogos, o profetismo é um movimento que surgiu no século 8 a.C. em Israel. Qual era o propósito desse movimento? Restaurar o monoteísmo hebreu, combatendo assim a idolatria e como consequência da fidelidade a Deus. Denunciar e corrigir as injustiças sociais e acender a esperança messiânica do povo. Quem eram os profetas do Antigo Testamento? Eram pessoas vocacionadas pelo Senhor e autorizadas por ele para falar em seu nome. Então, os profetas, eles eram os porta-vozes ali de Deus, que nos tempos difíceis que Israel enfrentava, eles tinham a missão de denunciar o pecado da nação, conduzi-los ao arrependimento e irem para mais perto de Deus, né? De forma que eles abandonassem a idolatria e a apostasia, que eram predominantes ali naquela época e de época em época da nação. Então, eles tinham ali que combater essa questão que eles estavam acreditando em muitos deuses, então eles tinham essa questão de restaurar o monoteísmo, acreditar num só Deus, no Deus verdadeiro. Então, os
Os profetas e profetisas, eles tinham a vocação dada por Deus, diretamente de Deus, sem importar qual ali a sua posição social, ou o intelecto deles, ou qual tribo eles faziam parte. Então não importava se era da tribo de Levi, da tribo de Judá, Deus não, ele não se levava isso em consideração. Não é como se você fosse ser separado para profeta pela sua tribo ou pela sua capacidade aí intelectual. Eles eram o canal de comunicação entre Deus e o seu povo. Então, Deus, ele não se apega a isso, né? Hoje em dia, nós temos visto aí na nossa realidade, né? No evangelho que tem sido levado hoje em dia, que muitas vezes os profetas são associados a pessoas que têm bens, a pessoas que são abençoadas financeiramente diante dos homens. Então, Deus, ele nunca levou isso em consideração e nós devemos continuar olhando da mesma forma que Deus olhava. Deus, ele pode usar muito bem uma pessoa que tem uma riqueza, que tem posses, porque, né, ele não olha para isso, mas assim, da mesma forma, Deus também pode usar uma irmãzinha simplesinha que ninguém dá valor, ou um irmãozinho que ninguém dá valor. Então, nós não devemos nos apegar a isso e não levar só em consideração apenas aquelas pessoas que nós olhamos e a pessoa tá toda boa pinta, tá toda bem vestida, visualmente falando, né? Então, desde de criança, assim, na igreja, você ouve dizer que já aconteceu de... Um exemplo, né? Vou contar uma coisa que eu já ouvi. Uma irmã foi numa igreja, ela falou assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta, eu quero sair daqui com uma resposta. E ela falou assim que começou o culto, era uma consagração, eu não lembro exatamente. E aí chegava a pessoa, e chegava a pessoa, e chegava a pessoa. E aparentemente não era o pregador, né? Que ela esperava, ou pregador, a pregadora, o profeta. Não tinha ninguém com aquela aparência que, segundo a pessoa que conta a história, seria o ideal de um profeta. Mas chegou uma irmãzinha simplesinha, de chinelo rasteirinha, roupa simples, sabe? Irmãzinha do coque. E aí a irmã orou e tal, e começou a decorrer do culto, e a irmã lá que precisava da resposta nem tinha. E aí ela falou assim que quando der a oportunidade pra ministrar, era a senhorinha que ia ministrar. E aí ela falou assim: Nossa Senhora, mas eu pedi uma resposta. Essa senhorinha vai me dar uma resposta que eu preciso? E aí a irmã começou a pregar e Deus tomou a irmã pra falar com aquela que pediu uma resposta. Então ali ela julgou mal pela aparência da irmã. E Deus, ele nunca se deixou levar por aparência. Então, assim como Deus não se deixa levar por aparência e nem por posição social, capacidade intelectual, nós também não devemos querer colocar isso como um pré-requisito para a pessoa ser usada ou não por Deus. Então aqui a gente já passa para o subtópico 2, que é Moisés inicia o ofício profético em Israel. Então ali, Moisés, ele tinha a missão de levar o povo até a terra prometida, só que sozinho seria bem difícil para ele dar conta. Então ali a gente tinha 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Eu até pesquisei, isso aí chegaria em torno de 3 milhões de pessoas. Imagine uma pessoa só dar conta de 3 milhões de pessoas. Então ficaria muito, muito difícil para Moisés. Então ali Moisés designou 70 anciãos entre o povo para o auxiliarem ali nessa tarefa. Então eu tive contato com essa passagem de uma forma bem diferente, assim. Eu tava fazendo um curso técnico em logística e aí o professor até falou que essa é uma das passagens mais antigas, assim, que é utilizado como base para o surgimento aí da logística, porque Moisés, ele saiu distribuindo para adequar as coisas para que tudo funcionasse da melhor forma e como deveria. Então é só uma curiosidade aleatória, não sei se para vocês pode ser bom, mas é válido, né? Então ali ele designou esses 70 anciãos entre o povo para dividir essa tarefa, para auxiliarem. E aí Deus repartiu o espírito que estava sobre Moisés ali entre os 70 anciãos. Então, você imagina, Moisés era um cara bem espiritual, tipo, bem abençoado. Você pensa, o espírito que estava sobre ele foi dividido entre 70 homens e ainda assim ele viu Jesus ali, ó, na fenda da rocha, sabe? Ele tinha um relacionamento face a face com o Senhor. Então Moisés devia ser um cara muito, muito espiritual e devia ser muito interessante, né? Conviver com ele, eu acho. No céu, assim, quero poder conversar com Moisés, com todo mundo. Vou querer fazer umas entrevistas. Mentira, essa parte você pode tirar.
Mas eu realmente quero fazer entrevista, chegar lá e falar: Oi, Moisés, tudo bem? Você pode me contar como foi viver naquela época? Nossa, meu sonho. Delírios, voltando. Então, Moisés era um cara muito espiritual, muito espirituoso, né? E aí, em Números 11:25, as escrituras vão afirmar que quando o Espírito repousou sobre os 70 separados, eles profetizaram e foi aí onde se iniciou o ministério profético em Israel. Então, tem aí os profetas falando anteriormente, não sei se exatamente se começa aí, mas esse aí é o sinal de que iniciou o ministério profético em Israel. Então, tratando sobre Moisés aqui, nenhum profeta, né, desses 70 que receberam o mesmo Espírito que estava sobre Moisés se igualou a Moisés, ou foi uma cópia exata de Moisés, exceto Jesus. Então, alguns estudiosos têm aí tipos de estudo que vem comparando aí Moisés com Jesus, a forma de que ele vem anunciando, né, sobre a vinda de Jesus lá desde a época de Moisés. Então, dessa forma, então, o Antigo Testamento ficou estabelecido como testemunho do período do Novo Testamento, porque ele preparava para uma nova época. Então, essa questão de Moisés ali, inclusive até o Cavalcante, ele estava no estudo falando conosco, que ele vem falando sobre isso, né? A comparação entre Moisés e Jesus, e é muito interessante você olhar assim, e aí você entender que desde a época de Moisés, já sinalizava a vinda de Cristo na Terra. Então, ele nascer, ele crescer, ele viver, e também a sua morte, né? E também já tratava também sobre a ressurreição de Cristo. Então, todas as escrituras vão apontar para isso, e aí o Antigo Testamento tem essa questão de anunciar, preparar para as boas novas, que é o Novo Testamento. Aqui, então, no tópico 1, continuando, no subtópico 3, que vem falar sobre os desígnios do ministério profético. Aqui, nós vemos discorrendo nesse tópico que Deus ele usou tanto homens quanto mulheres, assim, no Antigo Testamento, eles foram usados tanto homens como mulheres, como profetas e profetisas. Então, Deus ele também não tinha isso, só homem é profeta ou só mulher é profeta. Deus ele usa todos. E eles foram instrumento de Deus para revelar aos reis, aos sacerdotes e ao povo a apostasia, que é o abandono da fé, o pecado e o caminho de volta para o Senhor. Então, ele vinha, ele falava sobre aquilo que estava acontecendo, de forma, né, as negativas que o povo estava cometendo com o Senhor. Então, eles abandonavam a fé, eles passavam a crer em outros deuses, mas eles anunciavam essa questão, o erro, o pecado, e eles falavam também, traziam ao povo o caminho a Deus. Então, não bastava que eles chegassem apenas e falassem: você está fazendo errado. Eles falavam: ó, você fez errado, você pecou, mas tem como você chegar perto de Deus, você se achegar a Deus. Então, se arrependa e você vai ter aí, você vai estar mais próximo de Deus. Então, não bastava apenas apontar, né? Que hoje em dia tem essa questão. A gente vê muito. Tem até o meme, né? De quando você vê a irmã do coque vindo até você, que aí você fica em choque. Porque a gente tem essa questão, esse pensamento, né? Esse conceito de que toda vez que um profeta vier falar com você, ele vai apontar o dedo na sua cara e vai te falar tudo que você tem feito aí de errado. Assim, chega momentos que Deus realmente ele precisa falar com as pessoas assim. E tem pessoas que o up pra ela se colocar na posição, perceber e falar: não, às vezes a pessoa também vai levando uma vida errada e ela acaba não percebendo, a escama nos olhos dela vem crescendo e ela se deixa levar. E aí é necessário que Deus use alguém para falar com ela: olha, isso que você está fazendo tá errado, você está pecando, você está desagradando a Deus. Mas é importante que não apenas aponte o erro, mas faça com que a pessoa enxergue que ela tem um caminho até Deus e que esse erro, a partir do momento que ela se arrepende, ela se arrepende genuinamente, ela consegue ali se reconciliar com o Senhor. Então, consegue voltar a ter um relacionamento com Deus. Não basta apenas apontar, você tem que mostrar que tem um caminho a Deus. E então, eles também revelaram, né, como o exemplo do profeta Isaías, que ele revelou o plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus sempre desejou se conectar ali, se comunicar com o povo e instruir as pessoas. Então, por isso que ele falava com o povo por intermédio dos profetas. Porque a gente entende que naquela época
o véu do templo ele não era rasgado, então ele precisava de intermediários para trazer esse relacionamento de Deus e o povo. Então eram os profetas que faziam isso, até porque mais para frente aqui na revista a gente vai ver que os sacerdotes representavam o povo diante de Deus e os profetas representavam Deus diante do povo. Então os sacerdotes eles faziam ali as ofertas, né, as expiações dos pecados, de forma que levassem e mostrassem a Deus o povo, o arrependimento do povo ali, o sacrifício do povo, e também simbolizando, né, já Jesus, que é o sacrifício vivo por nós, e aí os profetas já eram a resposta de Deus para o povo. Então, até fazendo uma correlação aqui com o resumo, né? Que as profecias são as respostas de Deus para o povo. Então, eles faziam esse papel de ser intermediários ali de Deus com o povo. Então, aqui, homens e mulheres foram usados por Deus. Deus não tinha essa questão também de gênero, né? Só posso usar homens ou só posso usar mulheres. Ele usava tanto os homens como profetas e as mulheres como profetisas. Uma diferenciação que tem aí, não relacionada ao gênero, mas relacionado ao tipos de profeta. Tem dois aí nos 3 primeiros séculos, né? Até por volta de 750 a.C., nós temos os profetas de ação. Então, uma diferenciação aí é os profetas de ação e os profetas escritores. Os profetas de ação seria o exemplo aí de Elias, que ele pregava já energicamente, mas ele não deixou nada escrito. Já os profetas escritores foram aqueles que escreveram, e aí esses escritos chegaram até nós hoje em dia. Aqui nós passaremos então para o tópico 2, né? Que o tema é o ministério profético no Novo Testamento. Aqui passando para o subtópico 1, que vem falando de Jesus Cristo, o profeta. Então, Jesus ele foi um profeta por excelência, e as escrituras também afirmam isso. Então, em Lucas afirma isso, em João fala sobre Jesus como um profeta, e Jesus ele falava e agia de acordo com a vontade do Pai. Então, mesmo ele sendo Deus, ele não se deixava levar por si mesmo, ele falava de acordo com a vontade do Pai, que é o que está falando ali em 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, que fala assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, no Antigo e no Novo Testamento, o profeta era um porta-voz de Deus. Então, esse é um pré-requisito para você saber se a pessoa ela é profeta ou não. Porque hoje em dia, nós lidamos aí, aqui conversando até com alguns amigos durante eventos, confraternizações, a gente fala sobre a diferença entre profecia e profetada. A profecia é algo que vem de Deus, a profetada é alguma coisa que vem do homem. Então a gente tem que saber diferenciar a profecia da profetada, assim como também saber diferenciar o profeta verdadeiro. Um profeta de verdade, verdadeiro, verídico, vindo da parte de Deus, ele não vai falar nada que vá ter discrepância com a palavra de Deus. Então é um pré-requisito. Se tá fora da palavra, não é profecia, é profetada. Então a gente tem que aprender a diferenciar os verdadeiros dos falsos profetas, porque infelizmente essa é uma realidade que a igreja brasileira tem vivido, e isso a gente vê até nas redes sociais. Então, hoje até vai falar aqui um pouquinho sobre o dom de profecia no próximo tópico, e as pessoas têm uma visão totalmente errônea do que seria a profecia, porque ela tem sido levada por um lado que não deveria. Porque, como a gente viu aqui, a profecia, ela tem a intenção de edificar, exortar e consolar. Mas ela não é uma forma de trazer bênçãos para as pessoas, profetizar só bênçãos para as pessoas, que é o que tem acontecido hoje em dia. A gente consegue ver isso aí até nas próprias redes sociais. Então, aqui, passando pro subtópico 2, né, que é o dom de profecia. Então, a profecia ela tem como objetivo o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo, e ela deve ser julgada com base na palavra de Deus, e qualquer palavra a parte do mandamento do Senhor deve ser rejeitada. Então, a profecia ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus, ela tem que ter ali uma inspiração divina, porque senão ela não é de Deus. É uma profecia
Senão, quem está trazendo a profecia é um falso profeta. Então, a gente tem que ter esse discernimento, pedir para o Senhor, Senhor, me dá discernimento, porque hoje o tema da lição é exatamente isso: acreditar que Deus fala por meio de profecias. Então, a gente não pode se deixar levar pelos falsos profetas e acreditar ou deixar de acreditar que Deus fala por meio de profecias. Sempre, sempre terás massa podres. Existem situações que não deveriam, e eu acredito que a igreja também não deveria ter esse tipo de coisa, essa questão de ter maçã podre, mas infelizmente é uma realidade. O que nós precisamos? Ter discernimento do Espírito Santo para poder saber isso aqui é da parte de Deus ou isso daqui é da parte do homem. Porque, infelizmente, algumas pessoas se deixam levar ali pela emoção, pelas sensações, não pedem o discernimento do Senhor também na hora de entrega algo e isso pode matar uma pessoa espiritualmente. Então, que nós, hoje, você que assiste, não venha ser esse tipo de pessoa, que não tem o discernimento, tanto para discernir quando recebe, para quando vai falar. Então, a gente tem que ter essa ciência. O que eu estou falando está de acordo com a palavra? O que eu estou ouvindo, que tem sido falado para mim? Porque quando você recebe uma profecia, uma profetada, na verdade, que não tem base com a palavra do Senhor, e isso te machuca, e você pode até chegar, a gente conhece pessoas que receberam, eu conheço no caso, pessoas que receberam profetadas, que não vinham da parte do Senhor e até desistiram da caminhada. Então você tem que ter ciência, quando vai falar algo, isso é do Senhor? Você tem certeza, você tem ciência que é o Espírito Santo que tem falado com você, você não tem se deixado levar? E também entender um limite, porque nós ali quando estamos sendo usados pelo Senhor, às vezes a nossa carne, nós queremos ali tomar a frente e dar seguimento. Tem momentos que Deus chega até aqui e fala, aqui parou, até aqui sou eu. Então existem casos onde a pessoa escolhe continuar, como se ela tivesse essa autoridade. E a partir daí, tudo que ela fala é com base naquilo dela mesma, não tem parte com Deus. Então, nós temos que saber discernir até onde foi a ver com a palavra de Deus. Porque eu acho que todo mundo já ouviu falar que em todos os lugares que a gente vai, inclusive na igreja, nós temos que sempre trazer 2 saquinhos aí, um saco furado e um saco sem furo nenhum. O saco furado a gente joga aquilo que não aparentemente não serve. No caso aí, o que não serve são as heresias. E guarda o que é bom, o que vem de Deus, que tem base bíblica, tem base na palavra do Senhor, e guarda conosco. Então, hoje, o dom de profecia é até diferente, porque o ministério profético é uma coisa e o dom de profecia, ele é outra. Então, o dom de profecia é diferente desse ministério profético. O dom é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo. O dom é algo que nos é dado, então ele não nos é tirado, mas não é como se a pessoa que tem o dom da profecia, ela fosse ficar 24/48 aí das horas da vida dela profetizando. Não, vai existir momentos que Deus vai, o Espírito Santo vai trazer para ela uma revelação divina que ela tem que entregar para a igreja ou para uma pessoa em específica, e aí ela vai falar. Então, aqui é a questão da manifestação momentânea. Isso pode acontecer do nada, ou pode ter aí várias coisas, acontecimentos que vai levar ao Espírito Santo revelar algo para a pessoa. Mas é diferente o ministério profético do dom de profecia. Então, aqui vamos passar para o subtópico 3, que é a igreja como voz profética. O profetismo ele chegou ao fim com o João o Batista. Então, isso eu falo não com fonte e vozes da minha cabeça, tá? Isso é com base na própria revista, no livro aqui, que é base da revista, Prova da Vossa Fé, e na declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, o ministério profético, ele, como eu falei no tópico anterior, o ministério profético é diferente aí do dom de profecia. Então, o ministério profético, ele cessou ali com João o Batista, mas os dons, eles são dados à igreja pelo Espírito Santo, e a mensagem mas hoje nós utilizamos não o ministério profético, mas a mensagem profética, então através dos dons dados pelo Espírito Santo. Inclusive hoje, eu procurando saber, trataram até, estava falando que o ministério profético, né, o dom profético seria hoje de ministrar, de você levar a palavra de Deus, porque a mensagem profética da igreja hoje é justamente anunciar o evangelho de Cristo e disciplinar as pessoas até que Cristo venha. Então, o fato de você ministrar a palavra do Senhor, você pregar o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo, é uma forma de profetizar. Então, o ministério profético cessou, os dons, porém, por outro lado, não cessou. Então, Deus, ele pode
derramar o dom de profecia, o dom de cura sobre mim ou sobre você que está assistindo, e não tem fatores pré-determinantes para que ele o faça. Ele apenas no momento que ele quiser, da forma que ele quiser, ele pode fazer isso. Deus, ele não é limitado. Então, nessas lições aí também trazemos justamente essa questão da fé. Temos que ter fé para aquilo que Deus fala por meio de profecias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Nós temos que saber julgar, né, a profecia, julgar o profeta. Eu não sei se devemos julgar o profeta. Eu acredito que Rebeca falando, eu acredito que a sua vida com Deus, ela é um reflexo da sua vida cotidiana. Então, querendo ou não, as nossas ações como pessoas de Deus também são julgadas com base em nós. Então, acaba que também é o ideal você julgar o profeta e a profecia. Mas também não pode apenas julgar o profeta, levar isso como 100%, sabe? Porque Deus, ele usa quem ele quer. Então, eu já vi até uma vez que as pessoas até falam, se Deus usou até uma jumenta, ele pode usar quem ele quiser. Sim, mas a jumenta, ela não entra no céu. Então, o que temos que fazer? Levar em consideração a vida do profeta? Sim, mas entender que Deus também pode tomá-lo se eu não estou dando voz àquilo que o Senhor tem falado comigo pela palavra ali, eu lendo a palavra, eu interpretando as escrituras, eu estando na igreja. Deus pode usar qualquer pessoa que ele quiser na rua para falar comigo. Só que eu tenho que ter discernimento de que Deus, ele pode usar quem ele quiser para falar comigo. Então, se eu não estou dando ouvidos à voz do Senhor, ele pode fazer ali como fez com Balaão, que não estava vendo o anjo do Senhor e a jumenta estava vendo. E ali a jumenta fala com Balaão, mas aí tem que acender o sinal. Se Deus precisa usar qualquer um na rua, uma pessoa que não tem uma vida com Deus para falar comigo, como é que tem sido o meu relacionamento com o Senhor? Assim como você que é profeta, você que é utilizado, você tem aí o dom da profecia, é usado por Deus na obra do Senhor para profetizar as pessoas, também tem a ciência. As pessoas irão julgar a sua vida, irão julgar a sua profecia com base na palavra. Então, por mais que Deus te use, não acredite que isso vai te levar para o céu. Porque o dom é o que nos é dado, mas ele não é tirado. Então, tanto Deus pode te usar, como você pode ser usado por si mesmo. Então, o que a gente pode entender? Deus, ele pode usar qualquer um e pode me usar também para falar com qualquer um. Então, eu estar achando que o fato de Deus usar qualquer um para falar comigo é o fator determinante, muito pelo contrário. Deus, ele, até o ponto dele ter que usar qualquer pessoa, qualquer coisa, um animal para falar com você, é sinal que você tá com os ouvidos tapados para ele. Então, já é um ponto de atenção, assim como você ser uma pessoa que tem o dom de profecia, também é um ponto de atenção. O fato de Deus te usar não quer dizer que você já está no céu, não quer dizer que você já tá mais perto de Deus. É muito pelo contrário, você tem que vigiar, você tem que ter discernimento do Senhor e sempre buscar saber, Senhor, eu devo falar isso? Que forma eu devo falar isso? Porque também as pessoas confundem, e inclusive isso tem sido aí um pouco polêmico na igreja, porque as pessoas falam diante de todos aquilo que deveria ser falado diante de um. Então, às vezes, se Deus te deu algo para falar para uma só pessoa, não utilize isso para falar no meio de todos. Vá até ela, converse com ela e passe para ela o que Deus falou para você, o que Deus revelou a você. Porque nós também não podemos escandalizar as pessoas. Então, na própria palavra de Deus diz, ai de quem vem o escândalo. E hoje em dia tem sido mais perigoso porque estamos aí envolvidos nas mídias sociais, graças a Deus. Então, por causa das mídias sociais, aí você está me assistindo. Só que hoje tem câmeras para todos os lados, então todas as pessoas, até crianças, têm um celular na mão. E às vezes as pessoas gravam o culto, trazendo uma profecia para alguém, posta isso nas redes sociais. E além de você ter um problema de direito de imagem da pessoa que está sendo gravada, e às vezes você não tem, não perguntou, você não tem um respaldo de que aquilo foi liberado pela própria pessoa, tem a questão também do julgamento alheio. Por quê? Quando você posta algo nas redes sociais, como esse vídeo, pessoas de diferentes religiões, de pessoas que não têm religiões, podem assistir e vão interpretar da forma com que eles vivem. Então, da forma da vivência deles, eles vão interpretar aquilo que eles estão assistindo. Eu tenho que ter a ciência de que aquilo que eu estou postando, aquilo que eu estou fazendo, não deve escandalizar as pessoas e não deve fazer com que a igreja leve culpa por isso. E, inclusive, isso tem acontecido muito nas redes sociais. Então, as pessoas postam ali profetizando para alguém e aí falando, exortando as pessoas, o que é normal, gente. Profecia nem sempre
sempre vai ser, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro, Deus tá dando uma chave na sua mão, Deus vai te dar vitória, vai abrir a porta que você quer. Não, Deus, ele pode usar pra te exortar. Pra qualquer um ele pode fazer isso, falar, olha, você tem que melhorar, isso aqui tá errado, isso aqui você tem que melhorar, porque a gente viu que os profetas no Antigo Testamento eles faziam isso, no Novo também fizeram. Então, Jesus, as pessoas sempre falam que Jesus, ele é amor, Deus, ele é amor, e sim, Deus é amor, mas ele também é justiça, e ele vinha com palavras que corrigiam as pessoas. Então, nós temos que ter ciência, Deus também vai nos corrigir, isso não é sinal que ele não nos ama, mas a gente tem que ciência de que a forma que nós estamos sendo usados para trazer a palavra do Senhor de exortação para alguém, não vem escandalizar a pessoa, não vem envergonhar a pessoa e nem escandalizar aqueles que assistem. E hoje, infelizmente, nas redes sociais, isso tem se tornado comum. Você passando ali o seu feed, o seu Reels, não sei qual a rede social que você mais utiliza, você pode acontecer de encontrar. Eu já encontrei pessoas passando profecias assim de morte, profecias de coisas que aconteceriam com a pessoa e que, assim, realmente aconteceu. Isso não é mentira. Você vê que realmente Deus estava usando a pessoa, mas pessoas nos comentários não entenderam e já estavam ali criticando, já estavam acabando com o profeta. Então tem que ter esse discernimento, sabe? O que eu preciso postar, principalmente agora falando sobre mídias sociais, eu preciso postar isso. Então ter essa ciência quando você for passar algo aí na sua igreja. A forma como eu falo, será que eu posso envergonhar uma pessoa? Se é para exortar, eu devo exortar a pessoa em público, isolado? A não ser que seja exortando a igreja, o ideal, se é uma pessoa só, é você falar com ela separado. Até porque você vai conseguir conversar com a pessoa, ela pode se abrir para você e aí o mover de Deus é diferente. Então, aí, concluindo esse tópico 2, e agora passando pro tópico 3, tá? Subtópico 1, que vem falando dos princípios de interpretação. Então, aqui até fala, você sabe o que significa hermenêutica? Então, a hermenêutica é a disciplina que investiga os princípios de interpretação das escrituras sagradas. Hoje, a hermenêutica, ela não fica isolada apenas no âmbito cristão, tá? Então, você pode aí, não sei, em qualquer parte aí, se você vê filosofia, sociologia, você pode encontrar hermenêutica, porque é no sentido geral da interpretação de um texto ou de um discurso, e os principais objetivos da hermenêutica é a interpretação, a compreensão e a aplicação do assunto discorrido. Então, só fazendo um paralelo, tá? Porque às vezes você pensa, mas isso aqui é só cristão, e não necessariamente, tá bom? Inclusive, falando, eu tive aí um semestre de hermenêutica, então, o primeiro contato que eu tive com a hermenêutica foi na faculdade. Eu nunca tinha tido essa questão de saber a hermenêutica da escritura bíblica, então eu descobri isso aí na faculdade, e aí eu achei interessantíssimo. Aí eu fiquei, nossa, muito legal. E aí na faculdade, assim, uma curiosidade para vocês, que eles atribuem isso, né, ao deus Hermes, que é o deus da mensagem. Então, essa questão de interpretagem, que ele levava a mensagem para os outros deuses. E aí, na hermenêutica aí da vida cotidiana, é levado em consideração isso. Inclusive, eu acho que isso já foi até falado num vídeo aqui, numa das pré-aulas anteriores ali, falando sobre Paulo, as viagens de Paulo. Então, se você não assistiu, assiste. É interessante saber a vida de Paulo também. Então, a hermenêutica, ela é utilizada, principalmente ela surgiu, né, como uma forma de interpretação da palavra de Deus, das escrituras sagradas. E aí nós temos alguns princípios que são utilizados ali na hora de interpretar a palavra de Deus. E também na interpretação das escrituras sagradas. O primeiro é que toda a escritura deve ser entendida de acordo com o sentido literal, usual e comum, com exceção do contexto no qual seja indicado claramente que a declaração seja simbólica. Então, é sempre importante entender, e o Cavalcante sempre fala isso, que quando você quer entender uma passagem bíblica, você sempre vai procurar o contexto, não deixando ali, né, lê ali literal e tenta entender da forma literal que está escrito, e aí também você olha o contexto. Por quê? A gente tem que entender que antigamente era uma cultura bem diferente. Então, hoje nós estamos aí no ano de 2023, pós-Cristo, depois de Cristo. Então, você imagina aí anos antes de Cristo, sei lá, 1000 anos antes de Cristo, a cultura deles era totalmente diferente da nossa. Então, não tem nem como eu querer comparar as coisas como é hoje em dia.
Então, eu sempre preciso ali buscar essa questão, olhar literal, e aquilo que eu não entendo, eu buscar saber um contexto, né? E descobrir também aquilo que é simbólico, porque quando você está falando de estudar a palavra do Senhor, não tem como você estudar apenas assim, somente lendo a Bíblia. Então é importante você sempre ter um dicionário por perto, você ter livros de estudo ou uma própria Bíblia de estudo que vai te auxiliar nessa questão, porque acaba sendo um pouquinho mais difícil se você não entende o contexto, se você não está situado ali como era antigamente. Uma outra forma é que a interpretação da linguagem simbólica é normalmente esclarecida pela referência a outras passagens bíblicas. Então, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela não pode ser interpretada de forma isolada. Então, não é o ideal que você pegue uma passagem bíblica e você leia ela isolada e vá discorrendo sobre isso, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, você pegar uma passagem isolada, sem entender o contexto. É claro que existem, no Novo Testamento, eu acredito que é mais fácil você separar, tipo, por exemplo, os milagres. Então, você separar o milagre, você consegue dissertar ali, discorrer sobre o milagre, sem ter que aplicar ali todo o contexto dos outros versículos anteriores. Mas no Antigo Testamento, o ideal é que você sempre entenda o contexto. Justamente por isso, não é algo isolado. Então, quando a gente está falando até no próprio Novo Testamento, é sempre bom você entender o contexto. Você ali não ir ao léu, sabe, só falar, não, vou ler aqui e é isso. Sem entender ali o contexto que tá rolando, mas isso é imprescindível no Antigo Testamento. Inclusive, um exemplo disso, eu descobri isso esses tempos, não faz muito tempo, eu acho que foi mês passado, mais ou menos, alguns meses atrás, algumas semanas atrás. A gente sempre fala de Hebreus ali 12, né? Sobre a tão grande nuvem de testemunhas que nos rodeiam. E aí a gente sempre fala que as pessoas que estão ao nosso redor nos observando, quando na verdade é uma continuação ali de Hebreus no capítulo 11, que está tratando sobre a galeria dos heróis da fé. Então, quando a gente está falando sobre a grande nuvem de testemunha que nos rodeiam, não é sobre as pessoas que estão ao nosso redor. É claro que tem essa questão, as pessoas nos observam, mas esse versículo, o contexto dele não é aquele que é aplicado todo dia, que inclusive nós somos ensinados. Durante anos, eu acreditei, eu poderia bater o pé que era sobre as pessoas que estavam ao nosso redor, mas quando você começa a estudar um pouquinho, você entende que você precisa realmente olhar o contexto das coisas, das situações, para que justamente você não fale algo que tá fora, que não convenha naquele tópico. Então, uma outra forma, né, de você interpretar é que entender que Deus profetizou consistentemente e marcou tempos definidos para Israel e para as nações que foram cumpridos com impressionante precisão. Deus sempre tratou com Israel em termos de períodos específicos e em referência à Terra Prometida. Então, hoje é até um pouquinho difícil quando você está lendo, por exemplo, quando eles medem tamanhos, moedas, é um pouquinho difícil porque realmente tinha essa coisa simbólica, aquela forma de tratar daquela época. Então tem que ter essa ciência e também entender que a forma como Deus falava com Israel era de uma forma. Então, hoje em dia, se você não pesquisar, saber, você pode ficar bem perdido, já que para nós aí, como eu falei, a nossa cultura é diferente, já mudou muita coisa. Então, a escritura ela não especifica o dia e a hora do arrebatamento. Por quê? Porque os profetas falavam sempre de forma que fosse poder ser entendido por quem quer que fosse ler. Então, na época que foi profetizado lá, João, ele está tratando sobre uma coisa para o pessoal daquela época, ele está falando ali em Apocalipse para as pessoas daquela época, mas da forma como ele escreveu, nós também conseguimos entender e ter a ciência de que não existe uma data, das coisas. Então, tem isso, a escritura não especificou esse tempo do arrebatamento e a mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e para as gerações que se seguem. Os profetas sempre tiveram esse objetivo, né? Os escritores, de que escrevessem de uma forma que as pessoas daquela época entendessem, assim como as pessoas que leriam futuramente, como é o nosso caso. Então, hoje nós lemos a Bíblia e nós entendemos que essa questão do arrebatamento se aplica a nós, porque a forma como ela foi escrita indica que não há um tempo determinado, então não há uma data certa
que nós sabemos, então não adianta também nós tentarmos calcular como tem acontecido. Então, pessoas tentam calcular de todas as formas, tentam calcular quem é o anticristo, o dia do arrebatamento e falham. Por quê? Porque é algo que é Deus, quem sabe, é determinado por Deus. Então, essa questão basta que a gente entenda. Não existe uma data específica, então, até porque para que qualquer um que lesse entendesse que não haveria uma data específica. Então, essa é a questão. Os profetas, eles sempre escreveram para que qualquer um conseguisse entender. O próximo forma de interpretação é que a mensagem do profeta é para o seu próprio tempo e para as gerações que se seguem. O propósito não é apenas oferecer informações, mas também desafiar o nosso comportamento e as prioridades na vida. Então, essa é uma continuação aí do quarto, de que os profetas sempre escrevem de forma que qualquer um que lesse futuramente pudesse entender, e as pessoas da época também. Deus nunca abandonou o seu pacto ali eterno com Israel, e a outra forma de entender é que Jesus retornará para inaugurar o seu reino messiânico muito aguardado. Então, passando aqui para o subtópico 2, que é o método literal. Então, essa abordagem, parte do princípio que o escritor do texto bíblico escreveu a sua profecia para ser compreendida como qualquer outro tipo de obra escrita. Então, é claro que você vai ter que entender, é para você compreender, mas não é para você relativizar como se você estivesse lendo uma obra de ficção científica, um romance ou qualquer outro tipo literário que você goste. Então, é para que você entenda, mas a Bíblia, as escrituras sagradas já, ali o próprio nome diz, são sagradas. Então, a gente tem que entender, mas também tem que ter um zelo por ela. Então, não devemos aí achar que ela deve ser diminuída no mesmo nível que uma obra escrita por mãos apenas humanas, com inspiração humana. Então, o método literal não ignora o fato de que a profecia possui símbolos e figuras de linguagem, no entanto, os interpreta como uma indicação de uma verdade literal. Então, aqui pode ser que numa profecia ali você vai interpretar, tem ali as coisas simbólicas, então, mas às vezes o simbolismo é para nos ajudar a entender. Então, ali eu acho que um exemplo que dá para ser utilizado são as parábolas. Então, Jesus ele usava parábolas para que as pessoas pudessem entender quem deveria entender e também quem não deveria entender. Então, é essa questão, facilitar ali o entendimento das pessoas. O método literal, ele é mais, como diz, literal. Você vai olhar ali, vai buscar os significados e para compreender o que diz a palavra do Senhor, sem, é claro, ignorar ou relativizá-la de forma como se isso bastasse, porque embora tenha um método literal, a gente sabe que a interpretação, ela você consegue tê-la bem melhor quando você pede o auxílio do Espírito Santo. Então, você quer interpretar a palavra do Senhor, sempre peça o auxílio do Espírito Santo, porque isso vai te ajudar demais a você entender, mesmo que você use o método literal, porque como a gente fala, a Bíblia e as Escrituras são as Escrituras sagradas, é a palavra do próprio Deus, e nada como aí um daqueles da Trindade, então um dos participantes aí da Trindade, para nos auxiliar a entender as palavras do Senhor, entende? Então, por mais que seja um método literal, a gente não pode levar ao pé da letra como se fosse uma obra de inspiração humana, tá? Então, devemos levar a Bíblia ao pé da letra, mas não como se fosse algo escrito por mãos humanas. Então, aqui passando pro subtópico 3, o último aí, falando sobre o problema do método pós-moderno. Então, hoje é muito proposto aí, entre discussões filosóficas e literárias, uma leitura bíblica que venha a dar um novo significado ao texto bíblico para as questões do nosso tempo, que seria aí a questão de atualização, como se a Bíblia precisasse disso. O problema é que nesse caminho está o questionamento da autoridade do texto e a sua inspiração e suficiência. Então, nós cremos que toda a escritura é inspirada para ensinar e que Deus se revela ao homem mediante as profecias que estão na sua palavra. Toda a escritura é inspirada e não apenas parte dela. Então, não tem como eu utilizar um método que vá falar, olha, essa parte aqui eu concordo e essa aqui eu não concordo, então ela está errada. Isso precisa ser tirado. Não. Ou a Bíblia, ela é a inspiração dada por Deus 100%, ou ela não é. Então, ou você acredita na Bíblia ou você é contra ela. Você se dizer cristão e apoiar uma atualização da Bíblia para se amoldar
nos padrões mundanos, aí é um ponto de questionamento, né? Do que tem sido certo para você aí mediante ao cristianismo. Por quê? Gente, não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo. O mundo jaz no maligno, então, se nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, né? Como que eu posso querer que a palavra de Deus se atualize aí para parecer com o mundo, para adequar o mundo, né? Não é a forma certa. Então, alguns métodos de interpretação, como por exemplo o pós-moderno, né, dá ao leitor a autoridade de decidir o significado do texto. Isso pode ser até muito interessante para uma obra de ficção, um romance, mas não se tratando do texto bíblico, que é a nossa regra de fé e prática. Se cada leitor der o seu próprio significado ao texto, teremos tantos significados quanto forem os seus leitores. Então, daí, para a incoerência, o erro é apenas um salto. Então, aqui entra literalmente a questão do texto sem contexto, ele é um pretexto para heresia. Nós não conseguimos ter verdadeira compreensão das escrituras sem o auxílio ali do Espírito Santo, assim como não conseguiremos discernir a profecia do profeta. Então, é essencial que um cristão, ele tenha a capacidade de discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do homem, e isso é só através da palavra de Deus e do relacionamento íntimo com Deus. Então, se você tem um relacionamento íntimo com Deus, você lê a palavra do Senhor, você não vai titubear, você não vai pensar que atualizar a palavra de Deus é uma decisão coerente. Por quê? Você está renegando ali a autoridade do Senhor. Então, nós acreditamos, se nós falamos que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, não tem como eu compactuar com uma atualização que vá amoldar, vá deixar a palavra de Deus de forma semelhante ou parecida ou aquilo que o mundo quer que seja. Então, na palavra de Deus fala que ai daquele que colocar ou tirar um tio da palavra do Senhor, e nós acreditamos num Deus verdadeiro. Nós falamos que Deus, ele é o Deus da verdade, ele é verdade. Então não tem como eu dizer que a palavra dele não é verdade e ela precisa ser moldada da forma que eu acredito que seja o ideal. Então tomem muito cuidado. Nós precisamos entender as profecias bíblicas e as profecias que são dadas a nós aí no nosso cotidiano, na nossa igreja, na nossa congregação, mas nós temos que ter esse discernimento do que tem sido trazido aí pelo mundo moderno e entender que isso não deve ser adequado aí na igreja do Senhor. Deus, ele nunca precisou se amoldar e se deixar padronizar pelo mundo, e ele não precisará nunca disso. Deus, ele é suficiente. Deus, ele é o verdadeiro, ele é justo e a palavra dele é inerrante. A palavra dele é o bastante. Não precisa que nós venhamos adicionar coisas ou tirá-las, tá? Então, aqui eu vou até ler uma parte da revista que vem falando, só para concluir, né? Que vem falando assim, que os crentes precisam aprender a julgar as profecias e discernir os espíritos. Mas, para isso é necessário conhecer a palavra de Deus, pois toda profecia precisa ser confrontada com a Bíblia, já que o nosso Deus nunca se contradiz. Então, o nosso Deus, ele nunca se contradiz, e é por isso que a palavra dele não precisa ser atualizada. Indo para a conclusão, né? Que diz assim: Deus deseja o crescimento da sua igreja e a edificação dos santos, e para isso ele continua usando os seus profetas. No entanto, toda a profecia na atualidade deve ser submetida ao crivo das escrituras sagradas. Creio que Deus ama e deseja se comunicar conosco mediante a sua inerrante palavra, que é eterna e que não precisa e jamais precisará de nenhum tipo de reforma ou atualização. Então, a palavra de Deus, ela é o suficiente. Deus, ele é o suficiente. Nós não precisamos nos amoldar ao padrão do mundo e nem precisamos dar aquilo que o mundo deseja de nós. Então, nós não precisamos estar semelhantes ao mundo. Eu espero que essa aula tenha abençoado vocês, eu espero que tenha ajudado vocês aí a um pouquinho de conhecimento, no meu pouco conhecimento passar para vocês. Eu espero que Deus possa continuar abençoando. Então você curte, comenta, deixa o seu feedback aí pra gente. Compartilha também, nos ajude divulgando nas suas redes sociais. Então, só para lembrar que hoje eu estou gravando essa aula aí no feriado, no dia 2 de novembro, e eu não poderia deixar de lembrá-los. Então,
Então, no dia que essa aula sair aí, você que estiver vendo, no dia 15 de novembro aí, feriado, tá bom? Então, não tem preocupação pra você de trabalho, essas coisas. A não ser que você trabalhe no feriado, é claro, né? Então, é um feriado, é um dia que você tem livre aí, se você não tiver nenhuma restrição aí no seu serviço. Nós teremos aqui no dia 15 de novembro de 2023, tá? O seminário escatológico, que é a origem do dispensacionalismo, com o reverendo Thomas Mano Salva aqui na Igreja Sopro Divino, tá bom? No ponto final do Zaira 4. Então, você que não conhece Mauá ou nunca veio aqui pra esse lado, você chega até Mauá, aí você entra ali no terminal, entra ali no Zaira 4 e desce no ponto final. Se você quiser perguntar pro motorista aí, ele vai te auxiliar nisso também. Então, não tem segredo, venha, vai ser uma benção. Começa às 8h30, vai até às 2 horas. Então, aí você paga um valor irrisório de R$ 20, que é para contribuir aí pro valor do seu café, porque quando você chegar aqui na igreja, você tem o seu café, e aí no horário ali do meio-dia, você vai ter o seu almoço. Então, é um valor baixo, um custo bem, é um custo-benefício muito da hora, muito bom pra você. Então, você vai aprender a palavra do Senhor, vai se alimentar bem, porque a comida daqui é muito boa, as irmãs são muito abençoadas. Então, venha, não perca essa chance, venha participar conosco. Então, venha ser abençoada aí pelo reverendo Thomas. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Dia 15 de novembro de 2023. Então, o link vai estar na descrição desse vídeo. Se inscreve lá pelo Google Forms e manda também o seu comprovante pro Evangelista Cavalcante. O número dele vai estar lá. Todas as informações aí estarão completinhas no link e também na descrição desse vídeo. Então, não perca essa oportunidade. Dia 15 de novembro, aqui na Igreja Sopro Divino Sede, em Mauá. Que Deus os abençoe.